Olá! Era uma vez Robério, cidadão trabalhador, que teve os negócios de sua empresa atingidos por um ato da autoridade municipal que determinou a paralisação dos serviços não essenciais. Em face desse ato da autoridade municipal, Robério teve que encerrar as suas atividades e, consequentemente, rescindir o contrato de trabalho que tinha com seus 2 funcionários. Sem poder arcar com as indenizações, correspondentes a 40% dos depósitos do FGTS, porque não deu causa à extinção dos contratos de trabalho, Robério procura você, um advogado renomado, para que lhe oriente sobre essa situação. E aí? Você saberia auxiliar Robério nessa questão? Quais seriam as verbas rescisórias devidas aos empregados? Quem deverá arcar com o pagamento da indenização de 40% dos depósitos do FGTS? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado e as verbas rescisórias devidas. Então, vamos ao tema? Contratos por prazo indeterminado são contratos de trabalho celebrados para perdurarem o maior tempo possível. Eles não possuem nenhuma definição quanto ao tempo em que vigorarão, estando seu término condicionado à ocorrência de uma das diversas causas extintivas previstas pelo ordenamento jurídico. O prazo indeterminado é a regra nos contratos de trabalho, sendo só permitida a celebração dos contratos por prazo determinado nos termos e condições que a lei autoriza. Desse modo, se o estudante não estiver diante de um contrato temporário, estará seguramente diante de um contrato por prazo indeterminado. O mesmo ocorre quando o estudante se deparar com um contrato temporário de trabalho, cujo prazo tiver se encerrado e o empregado ainda estiver trabalhando. Neste caso, a continuação do contrato de trabalho por prazo além do que foi determinado torna-o por prazo indeterminado. Os efeitos jurídicos decorrentes das várias formas de extinção do contrato de trabalho serão distintos, incidindo verbas rescisórias de tipo e de valor diferentes conforme o caso. Considerando a vontade das partes, podemos classificar as extinções do contrato de trabalho em 4 grupos, quais sejam: formas de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, que são os casos de dispensa sem justa causa e dispensa por justa causa do empregado. Formas de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, que são os casos de pedido de demissão e de dispensa indireta. Forma de extinção do contrato de trabalho por comum acordo entre as partes. E formas de extinção do contrato de trabalho por fatos alheios à vontade das partes, que são casos de morte do empregado ou do empregador, quando este é pessoa física, extinção decorrente de ato de terceiros e o factum principis. Neste vídeo específico, estudaremos as verbas rescisórias relacionadas a cada forma de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Se você não sabe o que são e quais são as verbas rescisórias, assista esse vídeo aqui primeiro. Em vídeos futuros, nos aprofundaremos na matéria relacionada às formas de extinção do contrato de trabalho, explicando mais detalhadamente cada uma delas. Portanto, não perca os próximos vídeos. Dito isso, vamos à primeira forma de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a dispensa sem justa causa.
Dispensa sem justa causa constitui-se na modalidade de extinção do contrato de trabalho decorrente da vontade do empregador, independentemente da vontade do empregado. Não comporta oposição nem do empregado e nem da autoridade pública. Ou seja, inexistindo um fator impeditivo da dispensa, como por exemplo a estabilidade no emprego, o empregador pode dispensar o empregado. Nesse caso, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais, também acrescidas de 1/3, e indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Importante destacar que, em relação aos professores, o Tribunal Superior do Trabalho adota entendimento no sentido de que, no saldo de salários, deve ser incluído o período das férias escolares, caso a dispensa sem justa causa ocorra ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, sem prejuízo do pagamento do aviso prévio. A próxima forma de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado é o pedido de demissão. O pedido de demissão caracteriza-se como o ato de iniciativa do empregado praticado com a intenção de extinguir o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Em princípio, o direito do empregado de pedir demissão é absoluto. No entanto, se for detentor de estabilidade no emprego, o pedido de demissão só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato, e não havendo sindicato, deve ser feito perante o órgão local do Ministério do Trabalho ou perante a Justiça do Trabalho. Nesse caso, as verbas rescisórias são saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais acrescidas de 1/3, e o empregado que pede demissão tem que dar o aviso prévio ao empregador, sob pena de perder o direito aos salários do período correspondente, podendo, inclusive, o empregador descontar o respectivo valor das verbas rescisórias. A próxima modalidade de extinção de contrato de trabalho é a dispensa por justa causa do empregado. A dispensa por justa causa decorre da prática de falta grave pelo empregado. A conduta adotada pelo empregado torna impossível a manutenção do vínculo de emprego, impondo-se a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. As hipóteses que ensejam a demissão por justa causa do empregado estão dispostas no artigo 482 da CLT. Nesse caso, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário e férias vencidas acrescidas de 1/3 se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu. Seguindo nossos estudos, temos a dispensa indireta. A dispensa indireta caracteriza-se como uma forma de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, provocada por ato faltoso do empregador. É a justa causa do empregador. Ela não se confunde com o pedido de demissão, uma vez que o pedido de demissão tem como causa o interesse do empregado que não quer mais continuar com o vínculo de emprego, enquanto a dispensa indireta está relacionada ao comportamento do empregador. As hipóteses de dispensa indireta estão elencadas no artigo 483 da CLT. Nesses casos, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais, também acrescidas de 1/3,
e indenização de 40% dos depósitos do FGTS. A próxima forma de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado é a culpa recíproca. A culpa recíproca ocorre sempre que se verifique simultaneamente a prática de ato faltoso grave pelo empregado e pelo empregador. Nesses casos, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, 50% do valor do aviso prévio, 50% do valor do 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, 50% do valor das férias proporcionais, também acrescidas de 1/3, e indenização de 20% dos depósitos do FGTS. Entendido? Continuando, temos a rescisão por acordo entre empregado e empregador. Trata-se de hipótese em que, não havendo mais interesse recíproco na manutenção da relação de emprego, empregado e empregador podem, de comum acordo, extinguir o contrato de trabalho, na forma prevista no artigo 484-A da CLT. É a rescisão por comum acordo. Nesse caso, as verbas devidas são saldo de salário, 50% do valor do aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais também acrescidas de 1/3 e indenização de 20% dos depósitos do FGTS. Dando seguimento aos nossos estudos, vamos analisar a rescisão do contrato de trabalho em face da extinção da empresa ou do estabelecimento e em face da falência. Com exceção às hipóteses de força maior ou de factum principis, que veremos mais adiante, a cessação das atividades empresariais do empregador, ainda que decorrente de falência, leva à extinção dos contratos de trabalho dos empregados, sendo-lhes devidas as mesmas verbas rescisórias que seriam pagas na dispensa sem justa causa. Atenção! A falência, por si só, não extingue o contrato de trabalho, conforme determina o artigo 117 caput da Lei 11.101 de 2005, uma vez que os contratos bilaterais, incluindo aqui os contratos de trabalho, podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida, ou for necessário a manutenção e preservação dos ativos, mediante autorização do comitê. Assim, decretada a falência, o contrato de trabalho somente estará rescindido em caso de efetiva paralisação das atividades econômicas pelo inadimplemento das obrigações laborais ou pela manifestação de vontade do administrador. Atenção novamente. A falência não pode ser considerada hipótese de força maior, pois decorre do insucesso do empregador nos negócios, sendo por isso mesmo fato previsível, inserindo-se nos riscos da atividade econômica, riscos esses que, de acordo com o artigo 2º da CLT, são assumidos pelo empregador. Em caso de extinção da empresa ou do estabelecimento, ou ainda nos casos de falência do empregador que impliquem em extinção do contrato de trabalho, são devidas as seguintes verbas rescisórias ao empregado: saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais, também acrescidas de 1/3, e indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Em relação aos salários, são devidos até a data da extinção da empresa e, consequentemente, do contrato de trabalho. A próxima modalidade de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado
ocorre com a morte do empregado ou do empregador pessoa física. A pessoalidade é uma das características da relação de emprego, não sendo permitido ao empregado fazer-se substituir no cumprimento de sua obrigação contratual. Assim, com a morte do empregado, o vínculo contratual dissolve-se automaticamente, não sendo possível que seus herdeiros assumam o seu lugar, continuando a relação jurídica. Nesse caso, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, e férias proporcionais acrescidas de 1/3. Essas verbas serão pagas aos herdeiros. A morte do empregador, quando este é pessoa física, pode ou não levar à extinção do contrato de trabalho, dependendo de ser o empreendimento econômico mantido ou não em atividade pelos herdeiros do empregador falecido. Cessando a atividade econômica em decorrência da morte do empregador, o contrato de trabalho do empregado será automaticamente rescindido e as verbas devidas pelos herdeiros. Nesse caso, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais também acrescidas de 1/3 e indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Mas, e caso os herdeiros optem por manter em funcionamento o empreendimento do falecido? Nesses casos, o artigo 483, parágrafo 2º da CLT, dá ao empregado a faculdade de continuar ou não com o contrato de trabalho. Decidindo o empregado continuar, nenhum efeito rescisório se verificará, ocorrendo então a típica sucessão de empregador nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT. Decidindo, por outro lado, rescindir o contrato de trabalho, mesmo havendo a continuidade do empreendimento por meio dos sucessores, serão devidas ao empregado as seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais também acrescidas de 1/3, e aqui vai uma atenção. Existe uma divergência na doutrina sobre ser devido ou não, nesta hipótese, a indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Nesse caso, a jurisprudência vem entendendo ser devida, conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? A próxima modalidade de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado é a extinção decorrente de força maior. Força maior é todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, seja de forma direta ou indireta. É importante ressaltar que a imprevidência, ou seja, o descuido do empregador, exclui a razão de força maior. Ocorrendo a extinção da empresa ou de um de seus estabelecimentos por motivo de força maior, e se, em razão disso, os contratos de trabalho dos empregados tiverem que ser rescindidos, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais também acrescidas de 1/3 e indenização de 20% dos depósitos do FGTS. Além da hipótese de força maior, há também a extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado decorrente de factum principis.
Factum principis ocorre quando a paralisação do serviço é motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade. Destaca-se que esse tema é importantíssimo em época de pandemia, quando os governos estaduais e municipais exaram decretos determinando a paralisação de serviços, principalmente aqueles considerados não essenciais. Nos termos do artigo 486 da CLT, ocorrendo a extinção do contrato de trabalho por causa desta imposição da autoridade pública, a indenização devida ficará a cargo do governo responsável. Mas atenção! Havendo culpa do empregador, ainda que indireta, não há que se falar em factum principis, restando impedida a aplicação do artigo 486 da CLT. Nestes casos, as verbas rescisórias devidas são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, e férias proporcionais acrescidas também de 1/3, todas essas verbas devidas pelo empregador. Além dessas verbas, também fará jus o empregado à indenização de 40% dos depósitos do FGTS, que ficará a cargo do governo responsável pela extinção da atividade da empresa. Entendido? Por fim, tem-se a extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado em decorrência de aposentadoria. Em relação a esse assunto, alguns esclarecimentos se faz necessário, notadamente pelas diversas formas de aposentadoria que a Lei 8.213 de 91 prevê. Aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Havendo a cessação do trabalho em virtude de aposentadoria do empregado por idade ou por tempo de serviço, verificar-se-á a extinção do contrato de trabalho. Nesses casos, as verbas devidas são saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, e férias proporcionais também acrescidas de 1/3. No entanto, caso o empregado continue a trabalhar para o mesmo empregador depois da concessão da aposentadoria pelo órgão previdenciário, não há que se falar em extinção do contrato de trabalho, permanecendo em curso o vínculo entre as partes. Mas e a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho. Trata-se apenas de hipótese de suspensão do contrato de trabalho, conforme dispõe o artigo 475 da CLT. E a aposentadoria compulsória por iniciativa patronal? A aposentadoria compulsória por iniciativa patronal trata-se de aposentadoria por idade que pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade se do sexo masculino ou 65 anos de idade se do sexo feminino, sendo compulsória. Por ser compulsória, tem-se, portanto, inegável hipótese de extinção do contrato de trabalho. Tratando-se de extinção do contrato de trabalho que teve origem em ato voluntário do empregador, é devida a indenização prevista para a dispensa sem justa causa, que já vimos anteriormente, decorrente do exercício do poder potestativo pelo empregador no sentido de extinguir a relação de emprego. Entendido? E então, você conseguiu auxiliar Robério no problema trazido no início do vídeo? Você conseguiu responder aquelas perguntas? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. O caso apresentado trata-se de hipótese de factum principis, que se dá quando a paralisação do serviço
é motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, conforme artigo 486 da CLT. Nesse caso, as verbas rescisórias são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se o empregado adquiriu o direito de usufruir e não usufruiu, férias proporcionais também acrescidas de 1/3 e indenização de 40% dos depósitos do FGTS. E quem deve arcar com as indenizações? Em relação às verbas rescisórias, o pagamento ficará a cargo do empregador. Em relação à indenização de 40% dos depósitos do FGTS, o pagamento ficará a cargo do governo responsável pela extinção da atividade da empresa. No caso de Robério, a autoridade municipal. Ok? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado e as verbas rescisórias devidas. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo e compartilhe o nosso vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!